Muito boa noite, bem-vindos ao Cortar a Direito, aqui no Novo Canal. Um programa com comentadores, José Carmo. Olá, viva Paulo, tudo bem? Foste de férias mais cedo, portanto tens de trabalhar em agosto, não é? Cá estamos nós com o nosso programa. Hoje é o meu último, vou descansar um bocadinho. Agora vais tu de férias, não é? Um bocadinho descansar, apesar que também já ando um bocadinho fora da antena para organizar a nova temporada. Bem, mas o Cortar a Direito é sempre estimulante, seja em que mês for, e desta vez, visto que se calhar pessoas da nossa, a maior parte das pessoas do Norte estão de férias no Sul, tu trouxeste temas mais lá para baixo. Portanto, trouxemos temas do Sul também, é verdade. Não é? É verdade. Começámos com o ar de Reguengos. Com certeza que deve ser por causa da Ministra só ter visto, passado uma semana, relatórios da Ordem dos Médicos. Digo sim, bem, antes de... Bem, eu ainda não sei se ela viu, eu sei que ela não viu o que ela disse. Agora, se ela já viu, sim, continuo eu a dizer que ela já continuo sem saber. Mas, e já ela colheu esse e outros. Pronto, e fez bem, mas eu aqui... A questão de Reguengos, o principal ponto, e ainda agora tivemos há pouco tempo, infelizmente, um paralelismo com aquela situação do incêndio que houve em Santo Tirso e do abrigo dos animais. A mim, o que me surpreende mais neste caso é a indiferença geral. No fundo, há uma indiferença geral relativamente a isto, em que, no fundo, a própria Ministra não lê os relatórios, relatórios esses que indicam que não só as pessoas estavam em condições que não eram dignas de um ser humano, mas que, inclusivamente, elas não morreram de Covid, que a determinada altura nós estamos sempre a associar no fundo, esta situação dos 18 falecimentos no lar de Reguengos ao Covid, mas, efetivamente, o que o relatório revela é que essas pessoas morreram de desidratação. E morrer de desidratação num lar supostamente deve cuidar dessas pessoas e tratar da sua saúde e, acima de tudo, do seu bem-estar, até porque muitos dizem respeito a pessoas que necessitam de cuidados paliativos, é deixá-las abandonadas. E, portanto, acima de tudo, este caso, para mim, não aconteceu em Reguengos e acontece no lar de Reguengos, mas, no fundo, revela, por um lado, uma indiferença geral relativamente a estas pessoas, revela os perigos de um excesso de zelo a determinada altura em que o Covid, ou por causa do Covid, estamos a ter pessoas com outras patologias e com outras doenças que não estão a ser tratadas, e isso é grave. Revela a indiferença de uma ministra relativamente a uma situação que é particularmente grave. Revela a incompetência no fundo da ARS do Alentejo, que, quer se queira, quer não queira, não conseguiu reunir as condições para que este lar funcionasse em condições, seja com os médicos que quis deslocar para lá, mas mais do que os médicos, começamos a perceber agora que esses próprios profissionais de saúde não tinham condições para trabalhar. E é estranho a forma como, no fundo, o próprio governo e as instituições que estão relacionadas, e até depois os comentários em geral, como de repente pegamos nestes profissionais de saúde que há umas semanas atrás eram uns heróis, inclusivamente a Liga dos Campeões era um prémio para estes profissionais de saúde, e de repente estamos aqui a tentar diabolizá-los como se fosse sua esta responsabilidade, quando eles alertaram para a falta de condições, quer para os utentes, quer para os profissionais de saúde, que este lar já vinha a demonstrar. Relatório esse que foi ignorado, quer primeiro pela própria ARS, que o tentou esconder, ou não será sido ignorado, mas tentou camuflá-lo, quer depois pela Ministra, que diz que não o leu. E, portanto, todo este caso em si é mau e revela várias falências da sociedade como um todo, em que há uma indiferença perante a morte destes idosos, revela a falência das entidades que, no fundo, deveriam cuidar de nós, portugueses, e sobretudo, dos nossos idosos, e isto não é um caso virgem, e eu há pouco dizia isso, porque eu próprio, infelizmente, a minha avó tem 94 anos, está num lar, e neste momento nós temos 30 minutos por semana, em que geralmente são ocupados, naturalmente, pela pessoa que lhe é mais próxima, que é a minha mãe, para a ver. E nós não temos mais contacto com ela desde fevereiro, desde março, desde que começou a pandemia e que foi encerrado o acesso ao lar. Mas a verdade é que nós muitas vezes, e em várias circunstâncias já aconteceu, mudanças da prescrição dos medicamentos que ela está a ter por
que a minha mãe tem essa possibilidade, discutiu isso com os colegas e, no fundo, alteraram-lhe a prescrição. Situações em que ela estava com frio ou com calor e que não era detectado, não necessariamente por incompetência, mas por falta de recursos. E, portanto, isto é uma situação que estas pessoas, ainda por cima vetadas do acesso à família, que muitas vezes são os primeiros a alertar para determinados problemas, porque são eles que estão ali durante o dia com eles no lar, etc., porque, no fundo, os recursos acabam por ser poucos para tantos utentes que muitas vezes estes lares têm, agora, no fundo, estão efetivamente abandonadas. E este problema da desidratação não é apenas de agora, do Covid, já vinha de trás em várias circunstâncias, mas naturalmente tende a agravar-se, porque agora depois ainda há a questão do distanciamento e do perigo do contágio, etc., mas que a determinada altura, quer dizer, eu para não contagiar uma pessoa, nem a assisto. E isto está a acontecer também nos hospitais, com a questão das consultas e das doenças graves, etc. E tem-se assistido a situações que são verdadeiramente lastimáveis do ponto de vista daquilo que é o contacto humano e o ser humano. E desse ponto, ainda hoje saiu uma notícia de um bebé que faleceu supostamente com Covid. Aparentemente a criança tinha 4 meses e tinha uma série de outras dificuldades e de outros problemas que não estão relacionados com o Covid. Portanto, esta situação do alarmismo que se está a criar à volta de uma pandemia, mas que, efetivamente, depois, quando verificados os casos e as mortes que têm estado a acontecer e analisadas as consequências de tudo o que lhe está associado, quer dizer, começa a ser demasiado grave para que tudo seja, ou que tudo possa ser albergado sob o chapéu do Covid, e eu acho que está na altura de começarmos a olhar para isto e a separar o trigo do joio e, de facto, a tomar ações que permitam a vida continuar e salvaguardar aquilo que é importante e não tanto, se calhar, estarmos obcecados com esta situação apenas do Covid. Muito bem. Passando agora para outro tema, este ano mesmo já é falado há algum tempo, que é realmente a Festa do Avante, organizada pelo Partido Comunista. Isto, no fundo, vem em consequência, porque depois, a determinada altura, o Covid é de tal forma grave que não podemos assistir, por exemplo, esta questão dos lares não permite ter lá os profissionais de saúde a trabalhar por questões de segurança, etc, etc. E depois organizamos a Festa do Avante. Mas pior do que isso, é, no fundo, já, digamos, o gozo quase que é dado aos portugueses. E eu digo gozo sob que aspecto? Mas, José, nós não estamos em estado de emergência, só para ressaltar isso. Não, mas eu não é isso. Nem, já vais perceber, nem tem a ver com o estado de emergência. Isto é assim, ou se permite ou não se permite, não é? E permitindo-se, permitiu-se. Agora, virem dizer aos portugueses que numa festa que nos 3 dias tem 100 mil participantes, que a lotação fica confinada a 33 mil por dia, ou seja, 100 mil nos 3 dias, quer dizer, se não é gozar com a nossa cara, eu não sei o que é que isto é. Tinha a capacidade para 100 mil por dia. Não, mas o que estava estimado são 100 mil participantes e o que tem acontecido tem 100 mil participantes. Eu não sei qual é a capacidade do recinto. Sei é que nos últimos anos tiveram 100 mil participantes. E, portanto, a forma de limitar isto é limitar a 33 mil por dia. Ou seja, mas 33 mil pessoas num recinto não é muito? Então porquê é que não se pode ver, porquê é que não podemos ir assistir a futebol? Porquê é que não se pode fazer, porquê é que as crianças não podem ir à escola? Mas o futebol, por exemplo, as crianças vão à escola. Não, vão à escola em setembro. Sim. Até agora não podiam ir. Está bem, mas quer dizer, também é em setembro. Paulo, mas então diz-me uma coisa, acabou a pandemia, então deixem-nos trabalhar. Porque a questão é esta, é que eu a determinada altura, o que é que determinou? Não, ou o que é que de tal forma... É que, se calhar, nem festa de Avante, nem escola, nem futebol. Pois, Paulo, eu estou de acordo contigo. Agora, o que eu não consigo perceber é como é que, nos casos, nós permitimos, como é que, noutros casos, não permitimos. Mas isso já discutimos muitas vezes. Porque eles têm que saber mais que nós. Agora, gozo não. O governo tem que saber mais. Gozo não. Paulo, eu duvido que eles saibam mais do que nós. Eles nem os relatórios leem. Se nem os relatórios que são produzidos pelas entidades que supostamente têm competência para lhes dizer, não os leem, como é que têm mais informação que nós? Tem que ter, porque... Não, eles mais informação... Quer dizer, eu também posso ter sempre mais informação do que alguém. Agora, se eu não a ler, ela serve de muito pouco. Agora, eu não acredito
Ó Paulo, tens o Presidente da República se na alguém... praia, tens o Presidente da República a promover as Está regiões. bem, ó Paulo, mas isso não tem nada a ver. Não, mas o que te quero estamos a dizer falar, é que estamos a falar... estimular a economia Paulo, outra vez. Está bem, mas e a festa do Avante mas então... é uma fonte forte de receita, sabes bem? Ó Paulo, mas então não limitem o acesso às discotecas. Epá, deixem as discotecas Claro, trabalhar. isso é outra questão. Quer dizer, eu não posso meter 1000 pessoas numa discoteca, mas posso pôr 100.000 na festa do Avante. Claro. Pá, eu só peço, tenham mais informação ou menos informação, tenham mais sabedoria ou menos sabedoria, que sejam coerentes. Isto não tem nada a ver com conhecimento, exato. Só tem a ver com coerência. Claro. E tem a ver com o facto de nós, e depois não gozem com as pessoas, não chamem parvas às pessoas, diretamente e à cara delas, sem qualquer, não é? Como esta situação mas em que dividimos apenas a lotação por cada dia. Mas na tua opinião, porque é que então há ou melhor, Porquê? Porque é que há esta essa festa? discriminação, não é? No fundo, É fácil para agradar ao PCP, ponto. Mas que é por não há causa outro. de negociações Paulo, do futuro? diz-me uma coisa. Mas trocaram a festa por algum Paulo, mas algum então diz-me uma acordo? coisa. Não sei, alguma coisa deve ter sido. Porque diz-me uma coisa, então porquê é que não pode haver concertos de verão? Nomeadamente concertos onde se garanta que estão menos de 33.000 pessoas por dia. É que não pode haver nenhum. É que o meu ponto é este, é que estas 33.000 pessoas, eu tenho a certeza de Mas uma a verdade coisa. é que a festa vai-se Vão fazer. lá, está bem, ó Paulo, e vamos fazer. Agora diz-me o que é que eles sabem mais. Ou o problema é ser no Passeio Marítimo de Algés, ou ser noutro sítio qualquer, num estádio, ou ser... É esse o problema do evento. Então nós vamos todos para a mesma herdade onde é feita a festa do Avante e fazemos mais concertos ali, porque não? Claro. É que há uma coisa que eu tenho a certeza, estas 33.000 pessoas não vão lá para ouvir comícios. Também ouvem comícios, mas não é esse o motivo que eles lá estão. Não é? Certo. E, portanto, este ponto aqui, Mas, por exemplo, o que eu não achas que percebo... havia de haver aqui uma posição, por exemplo, de músicos e da parte cultural? Olha, mas ainda bem que me perguntas Está isso. bem que eles estão Mas numa ainda- fase difícil. Mas ainda bem que me perguntas isso, ó Deixa-me só Paulo. acabar. Estão numa fase difícil e têm que ganhar o seu pão, Claro. é óbvio. Mas se calhar podia ser aqui uma oportunidade até de defender, porque os festivais também faz parte da Claro, área Paulo, deles. eu as não é? posições E dos fazer- músicos, olha, eu ainda há dias, e acho curioso esta circunstância, assistimos a uma cena em que houve um músico que participou num evento político e que foi duramente criticado nas redes sociais por participar nesse evento político, embora em momento algum que eu saiba ele tenha dito que apoiava no fundo, do ponto de vista partidário, a pessoa Podes que falar, organizou, aqui, André Ventura. que organizou o evento. Eu já nem quero dizer nomes, porque o ponto não é esse. O ponto aqui é, eu não vejo ninguém criticar nenhum destes músicos que vai a uma festa do PCP, neste caso. Também Portanto, não há coerência, não é? É isso, portanto, quer dizer, essa questão que tu me estavas a dizer dos músicos, epá, eu a determinada altura, eu não sei, eu acho que os músicos é que têm que defender a sua classe. Claro. E eu aqui a única questão não é não realizar a festa do Avante. É, se esta se pode realizar, então qualquer concerto se pode realizar também. Se há condições para esta se realizar, desde que cumpridas, o ponto é o quê? É a lotação a um Mas terço? isso também É a lotação a um mas terço isso do tem- espaço? Então pronto, organizem o concerto. Segundo eles, Organizem os festivais. Segundo eles dizem, fazem com as regras todas, que a Direção-Geral de Saúde Paulo, mas levantou. que regras são essas? Mas deixa-me só acabar. Ó Paulo, que regras são É, essas? Espera aí, José, é claro que eu percebo o teu ponto de vista e tem a ver também um bocado com a abertura das escolas. Quer dizer, se nós andávamos nos últimos tempos com problema de violência nas escolas, onde os alunos muitas vezes não respeitavam as regras em situação normal, agora conseguir pôr todos os alunos em fila indiana. Violência não, de... Sim, violência muitas vezes entre Não, eles. mas aqui estamos a falar do Covid, porque se vamos à violência nos festivais há sempre violência. Mas eu estou a falar do Covid. Sim. Se era difícil em alturas, situações normais, controlar miúdos Pois, nas já, escolas, ok. que havia em pontos de situação, principalmente nas grandes cidades, às vezes havia focos de violência nas escolas. Mas eu e acho de que o regras. problema das escolas Como não é só que- esse. Não, como é O que problema se vai? das escolas não é só esse, é os Mas, miúdos cara, andarem a brincar no recreio e isso que eu- agarrarem-se uns aos pronto, outros. Mas é aí que eu quero Pronto, chegar. não é como é violência. que eles vão conseguir agora, de uma vez, se não conseguiam, como é que agora vão conseguir educar toda a comunidade escolar, que tem que ir por este lado, Paulo. tem que ser todos em fila de indiana do outro lado, tem que trazer comida de casa ou o takeaway. Quer dizer, Paulo, e até, eu- até nas salas de aulas se vai poder comer. Paulo, mas eu não é? ponho... O meu ponto é este. Não, tem a ver Que com haja como é um que se vai conjunto- controlar a festa do Avante lá dentro. não é? Eu desde há muito tempo que eu digo que não há plano. E que uma folha A4 não é um plano. Já não é a primeira vez que falamos disso aqui. Mas o ponto não é esse.
O ponto é, as regras têm que... A existir regras, que eu não sei que regras especiais é que existem para a festa do Avante, que o permitam distinguir de outro qualquer festival. Pronto. Então, essas mesmas regras devem-se aplicar aos outros e deixá-los trabalhar. Mas porquê é que achas que eles não fazem isso? Paulo, não sei. Isso tens que perguntar a quem governa, não é a mim. Agora, o que eu sei e aquilo que eu observo e aquilo que é evidente é que não há coerência. Pois, é isso. E porquê é que estão a fazer este frete ao PCP? Só o governo, é que pode responder, talvez, não sou eu. Talvez mais para a frente é que vamos saber. Exatamente. Porque a verdade é que as sondagens dão o PS vencedor, mas a direita toda junta já começa a chegar... Paulo, isso dar o PS vencedor, eu recordo-me bem de uma circunstância em que o PS tinha maioria absoluta e acabou com 28%. Conseguiu chegar ao governo, é um facto, mas não foi por ganhar as eleições. Pois. Portanto, sobre isso temos muito tempo e também é uma moto para chegarmos agora ao governo, né? Porque pelos vistos há um novo chefe de gabinete do Primeiro-Ministro e que também esteve envolvido em algumas estranhezas. Não, eu aqui a grande estranheza na escolha do novo chefe de gabinete do Primeiro-Ministro, que é o Vítor Scária, tem a ver apenas com uma coisa, é que ele demitiu-se do governo por causa de uma situação em que se viu envolvido naquela história da Galp e da oferta de bilhetes para o Euro 2016. Provou-se que era verdade. Não se provou, mas há aqui uma situação que é curiosa, que pronto, é possível e, portanto, aí não vou fazer grandes comentários sobre isso, mas, no fundo, o que acabou por acontecer é que os arguídos políticos, não é? Os da Galp vão ser julgados, os arguídos políticos, no fundo, pagaram uma injunção ao Estado, no fundo, tentando resumir isto de uma forma simples, o que aconteceu foi que a juíza, no fundo, propôs uma suspensão provisória, que no fundo uma suspensão provisória na prática é quase um arquivamento provisório, mas em que o Ministério Público mantém a sua convicção de que aqueles arguídos incorreram num crime, os arguídos mantêm, no fundo, a presunção ou a convicção de que estão inocentes. Agora, o que acontece é que a juíza determina que isto no fundo, não é relevante, ou não é de tal forma relevante para ir a julgamento e, portanto, determina-se o pagamento de uma multa, neste caso a tal injunção que foi paga, e, no fundo, o assunto é resolvido sem se apurar e é arquivado, na prática não é resolvido, é arquivado e, portanto, sem se julgar se os arguídos tiveram ou não culpa. Portanto, não é uma sentença, no fundo, de culpa, mas também a verdade é que não há nenhuma presunção de inocência. O que acontece aqui é quase um acordo em que, ok, isto como não é de tal forma grave, paga-se uma multa e cada um vai à sua vida. E, portanto, basicamente é isto que acontece e o processo foi arquivado. Agora, o que é estranho aqui e o que acaba por ser, ainda por cima, no gabinete do Primeiro-Ministro e assumindo as funções de chefe de gabinete, é que, no fundo, quer dizer, isto é como eu ir buscar um destes secretários de Estado que neste processo também acabaram por ser demitidos e agora ir colocá-lo a ministro. No fundo é a mesma coisa, porque era um adjunto que foi demitido ou demitiu-se por causa do seu envolvimento neste caso, sem este caso ficar completamente clarificado porque não houve julgamento. No fundo, ok, agora resolveu-se com o pagamento de uma multa e eu vou repescá-lo, embora ele tenha continuado a fazer funções de consultadoria para o Governo através da Agência de Desenvolvimento e Coesão, mas pronto, isso é outra parte. Agora, mas o ponto aqui é, eu agora vou repescá-lo novamente para estas funções, quando no fundo a credibilidade está posta em causa. E portanto, deste ponto de vista, eu aqui é apenas a questão da má imagem que isto gera, porque independentemente no fundo daquilo que a gente quiser que seja, e eu não ponho em causa a idoneidade da pessoa, mas a verdade é que esteve envolvido numa circunstância em que não saiu bem na fotografia, ele próprio se demitiu, portanto, por alguma razão foi, e agora de repente é repescado, ainda por cima com uma promoção. Portanto, isto é uma coisa que é estranha, não fica bem, e acho que mais uma vez aqui apenas alguma complacência para com o Partido Socialista é que permite que isto passe, porque eu tenho a certeza que se fosse outro governo isto nunca passaria e seria um massacre ao Primeiro-Ministro. Muito bem, Zé Carmo. E chegamos ao fim do Cortar à Direita, então volta para a semana não comigo, vamos pôr a Fátima Paulo, aqui. Obrigado, boas férias e escolhe, olha, também, e deixa-me só dar esta parte, escolhe bem a praia,
porque o Presidente não pode estar em todo lado. Mas eu não sei se vou para a praia, não sei. Aliás, eu vou descansar, ainda com algum trabalho para trazer a nova grelha em setembro, mas se o Presidente estiver numa praia que eu esteja, eu vou ficar descansado. Vais sentir-te seguro. Vou sentir-me seguro, ainda principalmente ele que confidenciar aqui que eu não sei nadar. Portanto, com o Presidente sim. Dá jeito. Bem, dá mas jeito. voltámos em setembro com muita força, portanto é só uns dias para a minha parte, mas a Fátima continua aqui com o programa para a semana, é uma substituta à altura e já sabes, Zé Carlos, voltamos então para a semana com o Cortar Direito, não te esqueças. Obrigado. Foi o Cortar a Direito com o Dr. José Carmo aqui no Novo Canal. Já sabe, para a semana quem substitui é a Fátima Moreira, que vai levar e conduzir este programa de comentários com o Dr. José Carmo. Boa noite. Novo Canal. Sempre novo, sempre seu.